Muito bem, então a questão 6 é uma questão de prensa hidráulica. É bem importante tentar identificar, né? Porque ele diz que é um elevador hidráulico, então o elevador hidráulico é o princípio de Pascal. Deixa eu só trocar a cor aqui, pegar um vermelho, beleza. Aí o que ele diz? Ó, que a área da cabeça do pistão é 5 vezes maior que a área da tubulação. Então é como se fosse, né, aquele esquema da prensa hidráulica, né, do elevador hidráulico. Aí tu tem uma tubulação fina, uma tubulação grossa, tu faz uma força pequenininha aqui vai sair uma força grande por causa da diferença das áreas. Como as pressões são iguais, força 1 sobre área 1 igual a força 2 sobre área 2, né? A força 1 é o que ele quer saber, ó, é a força exercida pelo motor da bomba. Então a força 1 é o que a gente quer saber. A área 1 é 1, né? A força 2 é tudo aquilo que tu tem que levantar, é tudo que está aqui em cima. O que está ali em cima? Tem uma pessoa de 60 quilos em uma cadeira de 15 quilos e a plataforma tem 20 quilos. Então, a massa do que tu tem que levantar é 65 mais 15 mais 20, né? Então, nós temos 35 mais 65, 100. 100 equivale a 1.000 newtons. Então, tu tem que levar 1.000 newtons e a área é 5 vezes maior, tá vendo? Então, se tu falou que a área 1 é 1, essa área é 5. Sempre é bom usar números que facilitam a vida. Então, a força 1 vai ser 200 newtons. Beleza? A questão 7 diz que é uma torneira elétrica, né? Dá uma lida, como sempre. E aí diz que a pressão da água na entrada na torneira tem que ser no mínimo 18 kPa e no máximo 38 kPa. E aí ele diz que a massa específica da água é 1.000, e aí fala sem uso de redutor de pressão, quer dizer, essa segunda observação e essa terceira observação não servem para nada. Ele pede qual é a mínima e a máxima altura que tu pode usar, né, essa caixa em relação à torneira. Então, o que a gente tem que saber de cor? 10 metros da coluna de água equivale a 1 atm. E 1 atm são 100.000 pascais. Isso é ótimo de decorar, tá, gurizada? Facilita muito a vida. Então, o que nós temos aqui? Ó? 18 quilopascais. 18 quilopascais são 18.000 pascais, né? Então, tu vê, essa questão é só a regra de 3, né? 100.000 pascais... 100.000 pascais equivalem a 10 metros da coluna de água, certo? Se tu quer 18.000, né? 18.000 é X. Então, na realidade, vai ser 18.000 vezes 10, que vai dar 180, dividido por 100, então o X vai ser 1,8 metros. E aí, por analogia, se a outra pressão é 38.000, vai dar 3,8 metros. Então é uma questão bem simples. A questão 8 também é simples. Diz que tem um vazamento no registro que está submetido a maior pressão hidrostática. Pressão hidrostática é μ vezes G vezes H. A pressão hidrostática é diretamente proporcional à profundidade. Então, o que acontece? A caixa d'água está aqui, ó. Aqui está a caixa d'água. Então, esse é o nível de água da caixa d'água, né? Então, é o registro que está mais longe desse nível, que é o H2 aqui, ó, tá vendo? Tá com muito altura aqui, ó. Então, esse cara aqui é o cara que recebe mais pressão. Então, é o 2. Não dá para errar esse tipo de questão. Aqui fala de navio. Isso eu enfatizo bastante na aula, né? O navio está flutuando. Quando um corpo flutua, o peso que puxa para baixo e o empuxo que puxa para cima são iguais em módulo, tá? Olha só, a crítica dessa questão é essa, tá? Nenhuma vez aqui ele fala a palavra módulo. Ó. Nessa situação, o empuxo é igual à força-peso do petroleiro. Beleza, essa é a única resposta possível por eliminação. Mas cuida numa URGS, tá?
tem que ter igual em módulo a força do peso no petroleiro. Né? O professor que fez essa questão, ele não se ateve aos detalhes, tá? Porque eles nunca vão ser iguais, porque um vai ser sempre para cima e o outro sempre vai ser para baixo. Então, cuidado, tá? Beleza? A número 10 diz que... Bom, dá uma lida antes, né? Eles querem trazer uma estrutura de ferro para cima. E aí, o que eles... A piscina estava vazia, qual é que foi a ideia? Enche a piscina com água. Claro, né? Porque se tu encher a piscina com água, o empuxo vai ajudar. Então, né? A escultura flutuará. Não, uma escultura de ferro não vai flutuar, né? A escultura ficará com peso menor. Não, o peso da escultura não muda. A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa. Nada a ver. O empuxo não é proporcional à massa. O empuxo é proporcional ao volume de líquido deslocado. A água exercerá uma força para baixo. Não, o empuxo não é para baixo, é para cima. Então só pode ser a letra E, tá? A água exercerá uma força proporcional ao seu volume para cima, ao volume porque ela vai estar toda dentro, né? Então o volume de líquido deslocado vai ser igual ao volume da escultura. E essa força ascendente, junto com a força dos trabalhadores, vai ficar maior que o peso. A questão 11 é uma questão que parece ser de empuxo, mas na realidade não é, tu não precisa usar empuxo para fazer, tá? Porque diz que ele colocou a porção de legumes dentro do recipiente, dentro da água. E ele viu que marcou 1,5 litro, e antes marcava 1 litro. Qual é a conclusão? O volume dos recipientes, né? O volume dos legumes, o volume do legume ocupa 0,5 litros, beleza? E que ela ficou 1/3 do seu volume submerso. Então, esse volume de 0,5 litros equivale a 2/3. Esse é o pega-ratão. Por quê? Porque ficou 1/3 fora da água. Então, 0,5 litros equivalem a 2/3, né? O total, que é 3/3, que é 1, equivale a x, regra de 3. Então, multiplica cruzado. Nós temos 2x sobre 3 igual a 0,5. O 3 passa multiplicando, 2x igual a 1,5. Então, x igual a 0,75 litros. Então, o volume dos legumes são de 0,75 litros. E aí a questão vem e diz que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e que os legumes, a densidade deles é a metade da densidade da água. Beleza. Densidade é massa sobre volume. Então, a massa dos legumes é a densidade vezes o volume. A densidade do volume é metade da densidade da água, então é 0,5. Se eu estou usando 0,5, eu estou usando grama por centímetro cúbico. Então, aqui eu tenho que usar o volume em centímetros cúbicos. A gente tem que saber de cor que 1 litro são 1.000 centímetros cúbicos, né? Então, 0,75 litros são 750 centímetros cúbicos. Então, 0,5 vezes 750, eu tenho 300 né, metade de 750, 375 gramas. Então, esses legumes pesam 375 gramas, ou 0,375 quilogramas. Beleza? E a questão 12 é uma questão clássica, onde um corpo foi pendurado num dinamômetro. Ele diz aqui que quando o corpo está fora da água, a leitura do dinamômetro é 30 newtons. Então, o peso vale 30 newtons. Puxando para cima, vai ter o empuxo, que vai fazer com que o dinamômetro não registre mais 30 quando está na água. Quando está na água, o dinamômetro está registrando 24 newtons. Qual é a conclusão, então, meus amiguinhos? O empuxo vale 6 newtons. E aí o exercício foi praticamente resolvido, né? O empuxo é a densidade do líquido vezes o volume imerso vezes a gravidade. Então, o empuxo vale 6 newtons. A densidade do líquido eu quero saber. O volume imerso, aqui está o pega-ratão do problema. Ao mergulhar o cubo na água do lago até que metade do seu volume ficasse submerso. O cubo só está metade dentro.
Então, o volume imerso é o volume do cubo sobre 2, né, meus amiguinhos? Então, qual é o volume do cubo? Bom, ele tem uma aresta de 10 centímetros, né? A gente sabe que o volume de um cubo é aresta ao cubo. Só que como eu estou no SI, porque eu estou usando o Newton, 10 centímetros são 10 na menos 1 metros, né? Ou 0,1 metros. Então eu vou ter 10 na menos 1 elevado ao cubo. Então o volume imerso é 10 na menos 3 sobre 2. Então eu tenho aqui 10 na menos 3 sobre 2, e é claro que a gravidade vale 10. Então o 2 passa para lá, fica 12. Aqui eu vou ter 10 na menos 3 com 10 na 1 aqui, né? Então eu vou ter 10 na menos 2 densidade do líquido. Então passa dividindo. A densidade do líquido é 12 dividido por 10 na menos 2, né? Então a densidade... Então aqui o 10 a menos 2 sobe positivo, então fica 12 vezes 10 na 2 quilogramas por metros cúbicos, né? Então isso aqui são 1.200 quilogramas por metros cúbicos. 1.200 quilogramas por metros cúbicos é a mesma coisa que 1,2 grama por centímetro cúbico, né? Porque divide por 1.000, então 1,2. Beleza?